Saudações, amados irmãos e irmãs na fé. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento. Hoje, nos reunimos para uma poderosa oração baseada no Salmo 23, um salmo de proteção, provisão e justiça divina. Se você sente que tem sido alvo de fofocas, invejas ou qualquer tipo de maldade, esta oração é para você. Creia que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal para receber mais orações como esta e fortalecer sua vida espiritual. Escreva amém nos comentários para declarar sua fé e compartilhe esta oração com aqueles que precisam da proteção do Senhor. Juntos, formamos uma corrente de oração poderosa. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos agora na Tua presença, confiando na Tua palavra que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai, sabemos que muitas vezes enfrentamos pessoas que se levantam contra nós com palavras maldosas, críticas destrutivas e intenções invejosas. Mas confiamos que o Senhor nos guarda, nos protege e nos livra de toda armadilha do inimigo. Senhor, que a Tua presença nos envolva agora, nos fortalecendo contra toda palavra contrária. Tua palavra diz que preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Que isso se cumpra na vida de cada pessoa que ora comigo agora, mostrando que o Senhor é aquele que honra os seus filhos e não permite que o mal prospere contra nós. Pai, pedimos que todo laço de fofoca e calúnia seja quebrado. Toda palavra lançada para nos ferir, para nos desanimar, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pois confiamos que o Senhor é justo e que a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, estende as Tuas mãos poderosas sobre nós e nos guarda de todo o laço do inimigo. Sabemos que há aqueles que desejam nosso mal, que se alegram com nossas dificuldades e que lançam palavras para tentar nos enfraquecer. Mas em Ti encontramos refúgio seguro, pois Tua palavra nos assegura que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Fortalece-nos, Senhor, para que não nos abalem as palavras de invejosos, fofoqueiros e maldosos. Que possamos permanecer firmes, confiantes no Teu amor e na Tua justiça. Prepara, Senhor, um caminho de paz para nós, afastando toda energia negativa, toda língua que se levanta para difamar, todo olhar que destila inveja. Que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre nossas vidas, pois estamos guardados debaixo das Tuas asas. Unge-nos com o Teu óleo, Senhor, para que nada nos atinja. Que a Tua presença nos envolva como um escudo, blindando-nos contra toda investida do inimigo. Quando tentarem nos desanimar, renova nossas forças. Quando tentarem nos ferir, cura nossas almas. Quando tentarem nos humilhar, levanta-nos com Tua mão poderosa. Pois Tu és o Deus que exalta os que são fiéis, que honra aqueles que confiam em Ti e que coloca por terra toda obra de injustiça. Pai, Te pedimos que cubras nossa mente e nosso coração com Tua paz. Não permitas que as palavras dos outros nos contaminem, que seus julgamentos nos tirem a alegria, que seus ataques nos façam desviar dos Teus caminhos. Queremos permanecer em Tua presença, confiando que Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, sabemos que a vida nem sempre é fácil e que, muitas vezes, somos atacados por palavras cruéis, falsidades e julgamentos injustos. Mas, ó Pai, nos lembramos do Salmo 23, que nos ensina a confiar em Tua direção e proteção. Tu és o nosso pastor, aquele que nos guia e nos protege de todo o mal. Mesmo quando o inimigo se levanta com fofocas e mentiras, Tu és a nossa defesa e fortaleza. Que Tuas promessas sejam mais fortes do que qualquer palavra negativa lançada contra nós. Em Tuas mãos entregamos, Senhor, toda palavra de calúnia, todo comentário malicioso e toda tentativa de nos derrubar. Que a Tua verdade prevaleça sobre toda mentira, que a Tua luz resplandeça onde houver trevas. Tu és o Deus que revela o oculto, e sabemos que nada permanece escondido diante dos Teus olhos. Que as intenções maldosas sejam desmascaradas e que o Teu poder se manifeste, trazendo justiça a cada situação de maldade. Que, em meio à tempestade de acusações e fofocas, possamos permanecer firmes em Tua palavra, não permitindo que os ventos de mentira e inveja nos arrastem. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e nossa confiança está firmada em Ti. Em Tua misericórdia, Senhor, acalma os nossos corações e fortalece a nossa fé, pois sabemos que Tu és o Deus que reverte todo o mal, transformando a dor em bênção e o sofrimento em vitória.
Quando olhamos para os que nos atacam, que possamos ver, Senhor, não seus olhos de raiva ou inveja, mas o teu amor que nos capacita a perdoar e a continuar em paz. Dá-nos a força para não revidar o mal com o mal, mas com o bem, para que possamos, em tudo, refletir a tua bondade e a tua graça. Que, em vez de nos destruirmos com a raiva e o rancor, possamos ser instrumentos da tua paz e do teu perdão, lembrando que tu, Senhor, és aquele que restaura e cura todas as feridas da alma. A ti entregamos nossas preocupações e nossos temores, sabendo que tu cuidas de nós com amor e fidelidade. Não importa o que falem ou façam, pois tua presença é nossa segurança e a tua paz é o nosso refúgio. Que, mesmo diante das adversidades, possamos andar com confiança, sabendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente e prepara um caminho seguro. Deus, confiamos em ti de todo o nosso coração. Em meio às adversidades e à maldade que muitas vezes se levanta contra nós, sabemos que tu estás sempre ao nosso lado, pronto para nos proteger e nos guiar. Mesmo quando as palavras cruéis tentam atingir nossas almas, tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos guarda e nos livra de todo o mal. Não importa o que digam ou o que tentem fazer, pois sabemos que estamos sob o teu cuidado e que tu nos sustentas com a tua mão forte. Deus, tu és a nossa segurança em tempos de angústia. Quando as pessoas tentam nos atingir com fofocas, calúnias ou inveja, tu transformas nossa dor em vitória. A tua palavra nos ensina a confiar em ti e a descansar em teu amor, pois sabemos que nada pode nos separar do teu cuidado. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor tentem nos enfraquecer, tu és a nossa força e nos dás poder para superar todas as dificuldades. Pedimos, Senhor, que a tua presença nos envolva agora de uma maneira profunda. Que a tua paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente, afastando toda ansiedade e medo causados pelas maldades do mundo. Que, diante das dificuldades, possamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor e, em ti, não nos falta nada. Mesmo que nos encontremos no meio de um vale de sombras, confiamos que, com a tua ajuda, sairemos vitoriosos. Deus, em ti encontramos abrigo e consolo. Em momentos de perseguição, onde as palavras duras tentam nos ferir, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que possamos permanecer firmes em ti, não permitindo que os ataques dos outros nos tirem a paz. Em vez de nos desesperarmos, que possamos ser guiados pela tua luz, pois sabemos que tu nos conduzes para águas tranquilas e pastos verdes. Deus, mesmo quando os outros tentam nos derrubar, tu nos ergues. Quando a inveja e a fofoca se tornam um peso, tu és o nosso alívio. Que a tua justiça se manifeste em nossas vidas, mostrando a todos que estamos sob a tua proteção. Não importa o que tentem, pois sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais que vencedores. A tua presença é suficiente para nos fortalecer e para garantir que nada, nem ninguém, possa nos prejudicar. Senhor, queremos sempre confiar em ti, sabendo que a tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que possamos, em meio às dificuldades, confiar que tu estás trabalhando em nosso favor, preparando uma mesa para nós na presença de nossos inimigos, onde seremos honrados e fortalecidos. Que nada possa nos afastar da tua vontade, pois sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas que fez aos seus filhos. Deus, sabemos que em muitos momentos as palavras dos outros podem ferir profundamente, e a maldade alheia se manifesta de formas que nos surpreendem. No entanto, confiamos que tu estás no controle de todas as situações e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Cada tentativa do inimigo de nos derrubar será revertida pela tua força, pela tua presença e pela tua fidelidade. Não importa o que digam, pois a tua palavra é o nosso alicerce, e nela encontramos esperança e confiança. Em tuas mãos entregamos todas as situações difíceis que estamos enfrentando. Quando nos vemos cercados por fofocas, intrigas e maldade, lembramos que tu és o nosso defensor. O Senhor luta por nós, e com a tua ajuda, somos mais do que vencedores. Que as palavras de calúnia sejam silenciadas e que as mentiras sejam desfeitas diante da tua verdade. Pois tu és o Deus que não apenas nos guarda, mas também nos exalta e nos coloca em um lugar de honra, longe das artimanhas do mal. Deus, nos ensina a responder ao mal com o bem, a mostrar a tua graça mesmo diante da perseguição e das dificuldades. Que possamos refletir o teu caráter em nossas atitudes, não permitindo que a raiva ou o rancor se instalem em nossos corações. Quando nos atacarem, que possamos ser como teu Filho, Jesus,
que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Que o perdão seja nossa arma contra a inveja e a fofoca, e que, ao olharmos para os que nos atacam, possamos ver a tua misericórdia agindo para transformar os corações. Senhor, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando tudo ao nosso redor parece ameaçador, podemos descansar em ti, sabendo que és fiel para nos proteger. Que cada passo que damos seja guiado pela tua mão, que cada decisão que tomamos seja iluminada pela tua sabedoria. Não importa os obstáculos que surgirem em nosso caminho, pois sabemos que com o Senhor ao nosso lado, nada pode nos parar. Mesmo que as dificuldades aumentem, tua presença é o que nos sustenta, e é nela que encontramos a força para continuar. Deus, queremos viver em paz, mas sabemos que não podemos controlar as ações dos outros. Por isso, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e confiamos que tu cuidarás de nós. Que possamos aprender a lidar com a maldade e a inveja com a serenidade que vem do teu Espírito, que habita em nós. Que, mesmo diante dos ataques, possamos ser firmes na fé, sabendo que tu és a nossa rocha inabalável. Deus, em ti depositamos toda a nossa confiança. Mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós, sabemos que tu és maior do que qualquer adversidade. Sabemos que as dificuldades e ataques que enfrentamos não são imprevistos para ti, mas sim oportunidades para que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Quando as palavras maldosas e a inveja tentam nos derrubar, recordamos que o Senhor é o nosso escudo, e que a tua palavra é mais forte do que qualquer força contrária. Em ti, encontramos abrigo, e a tua justiça será sempre maior do que qualquer injustiça que tentem fazer contra nós. Senhor, confiamos que tu quebrarás todos os laços de maldade que se formaram ao nosso redor. As palavras daqueles que falam contra nós não têm poder, pois em ti somos mais do que vencedores. Quando tentam nos destruir com fofocas e falsas acusações, sabemos que tu és aquele que nos exalta, que nos fortalece e que nos põe em lugares altos. A tua mão está sobre nós, e com ela, somos livres de todo mal, de toda inveja e de toda calúnia. Nenhuma palavra maldita será capaz de nos atingir, porque somos guardados pelo teu poder e protegidos pela tua graça. Deus, em tuas mãos entregamos cada situação em que fomos alvo de fofocas, calúnias e palavras de maldade. Sabemos que tu és o Deus da justiça, e confiamos que cada mentira será desfeita, que cada calúnia será silenciada e que a tua verdade prevalecerá em nossas vidas. O Senhor é aquele que justifica, que revela o que está oculto e que nos defende das mãos dos malfeitores. Quando a mentira tentar se espalhar, que a tua verdade se manifeste, mostrando que, com o Senhor ao nosso lado, não há nada que nos possa atingir. Que possamos viver como filhos de Deus, cheios de fé, esperança e confiança. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, e que possamos ser instrumentos da tua paz, mesmo quando somos atacados. Não importa o que digam de nós, porque sabemos quem somos em ti. Somos filhos amados do Deus Altíssimo, e a nossa identidade está firmada em ti. Que o Senhor, em sua grande misericórdia, continue a nos fortalecer e nos capacitar para viver conforme a tua vontade, sendo luz no meio das trevas e reflexo do teu amor. Deus, ao enfrentarmos situações difíceis, que possamos lembrar sempre que tu estás conosco. Quando a maldade se levantar, que possamos confiar que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, abrindo os caminhos e desfazendo as obras do inimigo. Que, mesmo diante das adversidades, possamos caminhar com confiança, sabendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em ti, encontramos a força para perdoar, para continuar e para viver em paz, independentemente do que digam ou façam contra nós. Deus, te agradecemos pela tua proteção e pelo teu cuidado. Sabemos que tu és o nosso pastor, e que em ti nada nos falta. Que a tua paz, que excede todo entendimento, habite em nossos corações, afastando toda preocupação, toda ansiedade e toda tristeza que possam tentar nos dominar. Que possamos descansar no teu amor, confiantes de que, como diz a tua palavra, a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E que, com isso, possamos viver livres de toda inveja, fofoca e maldade, seguros no teu abrigo. Deus, em ti encontramos a nossa paz e a nossa força. Quando o mundo tenta nos derrubar, quando a inveja e a fofoca se levantam contra nós, sabemos que estamos seguros sob tuas asas. Sabemos que a tua fidelidade nos acompanha a cada passo, nos guiando e nos protegendo, não importa o que aconteça. Ao longo das nossas vidas, muitas vezes enfrentamos adversidades causadas por palavras maldosas,
acusações injustas e julgamentos precipitados. Mas tu, Senhor, és a nossa rocha, aquele que nos dá estabilidade e firmeza. Tu, Deus, és aquele que luta nossas batalhas, que quebra os laços de maldade e que traz luz onde há trevas. As palavras daqueles que desejam nosso mal podem tentar nos atingir, mas sabemos que tu és maior. As palavras de fofoca e calúnia não têm poder sobre nós, pois somos teus filhos, e tu nos proteges com teu poder imensurável. Mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos confiar que a tua verdade prevalecerá sobre as mentiras, e que tu, em tua justiça, trarás o devido retorno àqueles que se levantam contra os teus filhos. Senhor, sabemos que é natural que enfrentemos dificuldades, mas, em meio a elas, queremos ser firmes na nossa fé, confiantes de que tu nunca nos abandonas. Quando as situações parecem sombrias e as pessoas ao nosso redor nos atacam com palavras de maldade, queremos lembrar que tu és o nosso refúgio seguro. A tua palavra nos ensina a não revidar, mas a confiar que, em tuas mãos, toda dor será transformada em vitória. A tua justiça é perfeita e, por isso, podemos descansar, sabendo que tu cuidarás de nós. Deus, mesmo quando nos sentimos cercados pela inveja e pela maldade, sabemos que tu estás conosco, guiando-nos em direção à vitória. Quando o inimigo tenta nos derrubar com fofocas e acusações, tu nos ergues com a tua mão forte. Sabemos que a tua mão de proteção está sobre nós e que nada pode nos atingir sem a tua permissão. Quando as línguas se levantam para nos destruir, tu nos defendes, calando as vozes do mal e estabelecendo a tua verdade sobre a nossa vida. Pedimos, Senhor, que a tua paz nos envolva a cada momento. Quando os ataques vêm de todos os lados, que possamos, em ti, encontrar o descanso e a serenidade que precisamos para seguir em frente. Que, em vez de nos desesperarmos, possamos confiar em tua palavra e esperar pacientemente pela tua resposta. Sabemos que, ao confiarmos em ti, seremos sempre conduzidos para pastos verdes e águas tranquilas, onde a nossa alma encontrará descanso. Deus, queremos ser exemplos de tua graça, mesmo quando somos atacados. Queremos refletir o teu amor, mesmo diante da maldade, e perdoar aqueles que nos ferem. Pois sabemos que a tua vontade é que vivamos em paz, sem guardar rancor ou ódio em nossos corações. Quando as palavras dos outros nos ferem, que possamos aprender a perdoar, assim como tu nos perdoaste. Que a tua misericórdia nos guie, para que possamos viver como verdadeiros filhos de Deus, cheios de paz e de perdão. Senhor, nos ajuda a viver com confiança, sabendo que, mesmo em tempos de tribulação, tu estás conosco. Que a tua presença nos envolva de tal maneira que, mesmo diante dos maiores desafios, possamos encontrar força e coragem para continuar. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Quando estivermos no meio do vale da sombra da morte, podemos caminhar sem temor, pois sabemos que tu estás ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos. Deus, ao enfrentarmos a inveja e as fofocas, queremos ser lembrados da tua promessa. Tu és aquele que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Sabemos que, mesmo quando as situações são difíceis, o Senhor nos exalta e nos honra, mostrando que a tua fidelidade nunca nos abandonará. Que, ao vivermos cada dia, possamos refletir a tua paz, a tua justiça e o teu amor, confiando sempre que, com o Senhor ao nosso lado, não há inimigo que possa nos derrotar. Deus, em ti encontramos nossa força e nossa confiança. Quando as dificuldades e as palavras maldosas se levantam contra nós, sabemos que tu és maior e mais forte do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, aquele que nos guarda e nos protege de todo o mal. Mesmo quando as fofocas e a inveja tentam nos atingir, tu nos cercas com o teu amor e a tua paz, e nada pode nos abalar. Somos teus filhos, e tu, Senhor, nos sustentas com a tua mão poderosa. Cada palavra de maldade que tentam lançar contra nós será transformada pela tua graça. O inimigo pode tentar nos derrubar com mentiras e calúnias, mas sabemos que a tua verdade sempre prevalecerá. Quando as pessoas se levantam para nos atacar, tu nos defendes e nos coloca em um lugar de honra, longe das trevas e da maldade. A tua justiça é perfeita e, em tuas mãos, somos mais do que vencedores. Não importa o que os outros falem ou façam, pois sabemos que tu, como nosso pastor, cuidas de nós e nos protege de todo o mal. Deus, a tua palavra nos ensina que devemos confiar em ti em todas as situações, pois tu és o nosso guia, o nosso pastor. Mesmo quando passamos por tempos de angústia e tribulação,
sabemos que tu estás conosco, nos sustentando e nos levando para um lugar seguro. Mesmo quando o inimigo tenta nos enfraquecer com palavras destrutivas, tu nos renovas com a tua força. Cada vez que o mal tenta nos atingir, tu nos ergues, nos dando a paz que excede todo o entendimento. Em ti, encontramos alívio e descanso. Quando os ataques do inimigo são fortes e as palavras de inveja e fofoca se multiplicam, sabemos que a tua paz nos envolveu, nos dando segurança. Não devemos nos abalar com as circunstâncias, mas confiar que tu estás trabalhando em nosso favor. Sabemos que tu, Senhor, és fiel e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Não importa quão difícil seja a situação, pois com tuas mãos de misericórdia sobre nós, a vitória é certa. Pai, em momentos de ataque, ensina-nos a reagir com sabedoria. Quando o mundo tenta nos pressionar com palavras de maldade, ajuda-nos a ser pacientes e confiantes, sabendo que a nossa justiça vem de ti. Quando a inveja tentar nos destruir, queremos refletir a tua paz, não permitindo que o mal entre em nossos corações. A nossa confiança está em ti, Deus. Sabemos que, mesmo nas piores situações, o Senhor está no controle, nos guiando com amor e nos conduzindo em direção a pastos verdes e águas tranquilas. Deus, a tua graça é suficiente para nós. Mesmo quando a maldade se manifesta, sabemos que o Senhor nos guarda e nos guia com fidelidade. O Senhor é o nosso refúgio seguro, e em tuas mãos, nada pode nos tocar. Nos momentos de ataque, lembra-nos da tua palavra, que nos assegura que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que possamos sempre confiar em ti, lembrando que tu estás conosco em cada passo do caminho, protegendo-nos de todo o mal. Tu és o nosso abrigo e nossa fortaleza, Senhor. Quando o inimigo tenta nos afastar de ti com suas palavras e ações, sabemos que, com a tua ajuda, podemos permanecer firmes na fé. Mesmo quando os outros tentam nos derrubar, tu nos ergues com a tua força, e sabemos que em ti temos segurança. Que a tua presença, Senhor, nos envolva, nos fortalecendo e nos tornando mais fortes diante das adversidades. Deus, que possamos continuar confiando que, em qualquer circunstância, tu és o nosso pastor e nos conduz ao caminho da paz e da justiça. Que cada ataque do inimigo seja uma oportunidade para experimentar mais da tua graça, mais do teu amor e mais da tua fidelidade. Não importa o que os outros digam ou façam, sabemos que tu sempre serás a nossa defesa, o nosso refúgio, e em ti sempre encontraremos força para seguir em frente. Deus, sabemos que o teu amor é imensurável e que a tua força nos sustenta, não importa o que enfrentamos. Quando o mundo ao nosso redor tenta nos desanimar, e as palavras de fofoca tentam criar divisão, podemos descansar na certeza de que a tua presença é mais forte que qualquer força contrária. Senhor, sabemos que tu és aquele que define o nosso caminho, e quando as tentações de maldade surgem, tu nos conduzes para longe do mal, direcionando-nos sempre para o que é bom e justo. Mesmo diante da adversidade, sabemos que tu, em tua grandeza, nos guardas de todo ataque, físico e espiritual. Deus, ao vivermos no meio de um mundo cheio de dificuldades, onde a inveja e a fofoca tentam nos atingir, nos ajuda a não perder o foco naquilo que é eterno. Em vez de nos deixarmos abalar pelas palavras destrutivas, queremos seguir a tua voz, que nos chama à paz e à serenidade. Sabemos que quando o inimigo tenta nos tirar a paz com suas mentiras e disfarces, tu és aquele que nos dá um refúgio, afastando toda sombra de destruição. Senhor, permite-nos caminhar com a confiança de que tu sempre serás a nossa rocha, e, diante das dificuldades, nos tornaremos mais fortes, pois estamos firmados em ti. Tu és o Deus que estabelece limites ao mal e que nos capacita a superá-lo. Quando o mal se levanta contra nós de maneira traiçoeira, é com tua ajuda que encontramos forças para resistir. Quando as fofocas tomam formas dolorosas e as mentiras se espalham, sabemos que tua verdade é mais poderosa. Senhor, queremos viver com a confiança de que, mesmo quando estamos cercados pela maldade, a tua presença nos dá paz. Que possamos aprender a reagir com calma, confiantes de que o Senhor, que é mais forte que qualquer inimigo, nos proteja de todas as investidas do mal. Deus, queremos ser como teu Filho, Jesus, que, mesmo diante das acusações injustas e da perseguição, permaneceu em paz. Ensina-nos a não responder ao mal com o mal, mas a depositar nossas preocupações nas tuas mãos, sabendo que tu és justo e fiel para fazer justiça. Que, ao invés de sermos arrastados pelas palavras de destruição, possamos ser guiados pelo teu Espírito, que nos leva a lugares de perdão e reconciliação. A tua sabedoria nos orienta, Senhor,
e nos ensina a dar passos firmes, ainda que em meio às dificuldades que surgem. Senhor, nós te pedimos que a tua paz seja como um manto sobre nós. Quando as palavras de inveja e maldade se levantam, que possamos não ser abalados, mas permanecer focados em ti, que és o nosso consolo e segurança. Mesmo nas situações mais difíceis, confiamos que tu és o nosso pastor, e que, como diz a tua palavra, em ti não nos falta nada. Tu nos conduzes para águas tranquilas, onde podemos descansar de todas as aflições que nos afligem. Sabemos que, enquanto estamos sob a tua proteção, nada e ninguém pode nos destruir. Deus, a tua palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que querem nos desviar de ti. Quando os ataques vêm em forma de palavras maldosas ou atitudes de inveja, sabemos que, com a tua ajuda, podemos resistir e vencer. Tu és o nosso refúgio seguro, e em ti encontramos forças para continuar a jornada, não importa o quanto a maldade tente nos desestabilizar. Nos momentos de angústia, tu és a nossa rocha firme, e com teu auxílio, podemos permanecer de pé, confiantes na tua proteção. Que possamos, Senhor, viver sempre cientes de que estamos no teu cuidado. Não importa quantas vezes as mentiras e as fofocas tentem nos atingir, pois sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda. A tua justiça, Senhor, é mais forte que qualquer obra do mal, e estamos confiantes de que, no fim, a tua verdade prevalecerá. Ao vivermos nossa vida em paz, queremos refletir o teu amor, a tua bondade e a tua verdade, demonstrando ao mundo que, com a tua ajuda, superamos todas as dificuldades, inclusive aquelas causadas pela inveja e fofoca. Senhor, sabemos que, em meio às dificuldades, muitas vezes somos cercados por palavras maliciosas e atitudes de inveja. Mas confiamos que, assim como o Senhor nos guia, também nos fortalece para enfrentar as adversidades. Quando as pessoas tentam nos derrubar com fofocas e acusações, queremos ser firmes e lembrarmos de que, em ti, temos a força para superar qualquer maldade. Cada tentativa de ataque contra nós é uma oportunidade para que o teu poder seja ainda mais evidente em nossas vidas. O Senhor é aquele que coloca nossa vida em um caminho de paz, e nada, nem mesmo as palavras destrutivas de outros, podem mudar isso. Em nossa caminhada, muitas vezes nos deparamos com aqueles que se levantam contra nós com inveja ou ciúmes. Porém, sabemos que, em teu amor, somos guardados e protegidos. Não precisamos temer o que falam, pois temos a certeza de que, no momento certo, o Senhor faz com que a verdade prevaleça. Quando o mundo ao nosso redor nos ataca, sabemos que a tua justiça será feita, e que não há palavras de maldade que possam nos derrubar quando estamos firmados em ti. O Senhor é o nosso refúgio, e, por mais que as tentações venham, sempre seremos amparados pela tua mão forte. A inveja e as fofocas podem tentar criar um ambiente hostil ao nosso redor, mas sabemos que, quando caminhamos com o Senhor, nada nos afeta. Quando o mal tentar nos atingir, que possamos lembrar da tua promessa de que, com tua ajuda, seremos mais do que vencedores. Não importa o que os outros falem ou façam, nossa confiança está em ti, que és fiel para nos livrar de todo o mal. Ao nos sentirmos atacados, que possamos, em vez de reagir com raiva, escolher o perdão, assim como o Senhor nos perdoa todas as vezes que falhamos. Senhor, ajuda-nos a manter a calma quando a inveja e as mentiras tentam nos atingir. Sabemos que em ti somos mais fortes, e que a tua sabedoria nos guia a cada passo. Em momentos de conflito, que possamos lembrar que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, desbaratando as artimanhas do inimigo. Mesmo quando o mal se levanta contra nós, sabemos que a tua paz sempre prevalecerá, e que em ti encontramos o descanso que nossas almas tanto precisam. Quando a fofoca se espalha e o mundo tenta nos atacar com palavras vazias, queremos continuar a viver com a certeza de que a nossa identidade está em ti. Que nossas ações e nossas palavras sejam um reflexo do teu amor, e que, ao invés de nos deixarmos consumir pelo que dizem, possamos confiar que, no final, a tua verdade é a única que importa. Sabemos que a tua justiça não falha, e que, quando estamos sob a tua proteção, nada pode nos atingir de forma permanente. Senhor, que possamos ser luz no meio da escuridão, refletindo o teu amor e a tua bondade. Quando os outros tentam nos ferir, queremos ser capazes de estender a mão em perdão e de continuar nosso caminho com coragem e fé. Que, em todas as situações, possamos lembrar que o Senhor é aquele que nos sustenta e que, por mais difícil que seja a jornada, sempre seremos amparados por teu amor eterno. Quando enfrentamos os ataques da inveja e da fofoca, muitas vezes o coração se enche de tristeza,
e as palavras dos outros parecem querer nos esmagar. No entanto, sabemos que em Deus encontramos consolo e coragem para seguir em frente. Quando as falsas acusações surgem, a tentação de se defender com as mesmas armas do inimigo é grande. Mas o Senhor nos chama a manter a paz, a confiar que Ele é justo e que, no tempo certo, nos dará a vitória sobre as mentiras e a maldade. Sabemos que Ele luta por nós, e que as palavras de destruição nunca terão poder sobre aqueles que estão sob sua proteção. A nossa confiança, Senhor, não está em nossas próprias forças, mas em Teu poder. Sabemos que o Senhor é aquele que nos fortalece e nos capacita a resistir ao mal. Quando as fofocas e os ataques surgem de onde menos esperamos, a nossa reação deve ser a de confiar que o Senhor já está agindo. Ao invés de nos perdermos em preocupações e raiva, que possamos lembrar que o Senhor, com a sua mão poderosa, é o nosso protetor. As palavras do inimigo podem até tentar nos atingir, mas a Tua paz sempre estará conosco, acalmando nossos corações e nos lembrando de que o Senhor está ao nosso lado, conduzindo-nos ao triunfo. Senhor, sabemos que, mesmo quando o mal parece prevalecer, Tu tens o controle de todas as coisas. Quando a inveja tenta semear divisão e o inimigo usa as palavras para nos ferir, queremos permanecer firmes na fé. Que a Tua luz brilhe em nós, fazendo com que a escuridão do mal não tenha poder sobre nós. Que possamos ser um reflexo do Teu amor e da Tua graça, mesmo quando os outros nos atacam com palavras de destruição. O Senhor é o nosso refúgio seguro, e com Ele, não há nada que possa nos derrubar. Tu és nossa força, nossa confiança e nossa proteção em tempos de aflição. Quando os outros nos criticam ou nos julgam injustamente, queremos lembrar que somos amados e aceitos por Ti. O Senhor é aquele que conhece nossos corações e nossas intenções, e não precisamos provar nada para ninguém. Mesmo que o mundo nos acuse sem razão, sabemos que, em Ti, encontramos a verdadeira identidade. Não somos definidos pelas palavras dos outros, mas pelo Teu amor incondicional. Ao permanecermos firmes em nossa fé, podemos confiar que, no momento certo, o Senhor nos honrará e nos exaltará, e aqueles que tentaram nos derrubar verão a Tua glória em nossa vida. Em todas as situações, queremos ser como Jesus, que, mesmo diante das acusações injustas, permaneceu calmo e confiou plenamente em Deus. Que possamos aprender com o exemplo do Senhor e não nos deixar levar pela raiva ou pelo desejo de vingança. Quando nos sentimos atacados, queremos dar lugar à Tua paz, que excede todo o entendimento. Em Ti, Senhor, encontramos a força para perdoar e seguir em frente. Sabemos que, ao colocarmos nossas vidas em Tuas mãos, o Senhor age em nosso favor, protegendo-nos e conduzindo-nos para o melhor caminho. Pai, queremos seguir o Teu exemplo, sendo pacíficos, confiantes e cheios de graça, mesmo diante da maldade. Quando as palavras de inveja e fofoca tentam nos afetar, queremos ser guiados pela Tua sabedoria. Que a nossa reação seja sempre uma de amor e de confiança em Ti. Sabemos que, em Ti, encontramos tudo o que precisamos para resistir a qualquer ataque. Não importa quantas vezes o inimigo tente nos derrubar, pois sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais que vencedores. Quando as dificuldades se intensificam e as palavras maldosas começam a surgir ao nosso redor, é fácil sentir-se perdido e enfraquecido. Contudo, sabemos que a nossa confiança não deve estar nas circunstâncias ao nosso redor, mas no Senhor que nos guia com sabedoria e justiça. Quando as mentiras e as fofocas tentam nos desestabilizar, é a Tua verdade que nos dá firmeza. O Senhor nos envolve com a Sua proteção, e, por mais que o mundo tente nos afastar do Seu caminho, sabemos que em Ti temos um refúgio seguro. Deus, quando os ataques do inimigo surgem, queremos lembrar da Tua palavra, que nos ensina a sermos sábios e pacientes. Mesmo diante das dificuldades, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O inimigo pode tentar nos derrubar com palavras vazias, mas em Ti encontramos força para resistir. Que possamos, Senhor, aprender a confiar em Teu tempo, sabendo que, no momento certo, a Tua justiça prevalecerá. Não precisamos lutar com as mesmas armas do mal, pois a nossa batalha é espiritual, e é o Senhor quem luta por nós. O Senhor é o nosso escudo e nossa proteção, e, com Ele, nada pode nos atingir. Mesmo quando o mal tenta nos envolver com sua escuridão, a luz do Senhor sempre nos guia para fora da sombra. Quando as palavras cruéis de outros tentam nos ferir, queremos ser firmes, sabendo que o Senhor é mais forte do que qualquer ataque que enfrentamos. Em meio às dificuldades, encontramos consolo na Sua presença, e em Seu amor,
sentimos segurança para seguir em frente. Quando as fofocas e os julgamentos injustos surgem, que possamos ser guiados pela sabedoria do Senhor. Não devemos nos deixar levar pelas palavras destrutivas, mas sim escolher reagir com a paz que só o Senhor pode nos dar. Quando os outros tentam nos diminuir ou nos fazer sentir inferiores, queremos lembrar que somos filhos de Deus e que nossa identidade não está nas palavras dos homens, mas no seu amor eterno. Sabemos que, em Deus, somos mais do que vencedores, e em sua proteção, nada pode nos abalar. Senhor, ajuda-nos a ser como Jesus, que mesmo diante das acusações injustas e dos ataques do inimigo, permaneceu firme em sua missão. Que possamos aprender a andar com a mesma confiança, sabendo que o Senhor nos sustenta. Não importa o que os outros digam ou façam, a nossa confiança está em Ti, que és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Com Tua ajuda, podemos superar qualquer desafio, e a Tua presença nos dá a força necessária para seguir em frente. Quando as palavras de inveja tentam nos atingir, queremos responder com paciência e perdão. Sabemos que o Senhor é aquele que nos justifica e que nenhuma acusação ou mentira tem poder sobre nós. Que a Tua paz, Senhor, esteja sempre em nossos corações, guiando-nos para que possamos reagir com sabedoria e graça. Não precisamos temer as palavras dos outros, pois sabemos que o Senhor nos dá a vitória sobre toda forma de maldade. Com o Teu amor, podemos superar qualquer adversidade. Senhor, em momentos de ataque, ajuda-nos a lembrar que Tu és a nossa força. Quando o mundo nos rejeita ou tenta nos ferir, podemos descansar na Tua presença, sabendo que em Ti somos mais que vencedores. A Tua paz nos envolve e nos dá segurança para continuar, mesmo quando a maldade tenta nos desestabilizar. Que a nossa confiança esteja sempre em Ti, Senhor, e que possamos viver cada dia como uma demonstração do Teu amor, enfrentando o mal com coragem e fé. Em meio à adversidade, quando o mundo parece se levantar contra nós, podemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. O Senhor, que é justo e fiel, nos guia e nos protege de toda a obra do mal. Quando a fofoca e a inveja tentam destruir a nossa paz, é em Deus que encontramos o refúgio e a força para seguir em frente. Não precisamos ser abalados pelas palavras destrutivas de outros, pois sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, somos mais fortes do que qualquer ataque. Ele é o nosso pastor e, como diz o Salmo 23, nada nos faltará. Mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor nos conduz por caminhos seguros, afastando-nos do mal e nos protegendo de toda cilada do inimigo. Quando a maldade tenta nos cercar e as palavras negativas dos outros tentam nos atingir, que possamos lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Não precisamos reagir com raiva ou vingança, pois o Senhor nos ensina que a verdadeira vitória está em confiar nele. Ele é quem nos defende, quem nos justifica e quem nos dá forças para não nos abalar diante das adversidades. Quando os ataques surgem, em vez de nos deixarmos consumir pelas emoções, podemos colocar nossa confiança no Senhor, que é mais poderoso do que qualquer mal. Deus, sabemos que as palavras e atitudes do mundo podem ser cruéis, mas em Ti encontramos paz. Quando os outros tentam nos diminuir com suas palavras, a nossa verdadeira identidade está em Ti, e é a Tua opinião que realmente importa. Tu nos formaste, Tu nos conheces e és aquele que define o nosso valor. As palavras de inveja e fofoca podem tentar nos afetar, mas elas não têm poder sobre nós, pois sabemos que somos amados por Ti e que, em Ti, somos mais do que vencedores. Quando nos sentimos atacados, podemos olhar para Ti e lembrar que, em Teu amor, estamos seguros. Senhor, pedimos que, a cada dia, possamos nos lembrar da Tua fidelidade. Mesmo quando a maldade tenta nos alcançar, sabemos que Tu és a nossa proteção. Não precisamos temer o mal, pois Tu nos guardas de toda forma de perigo. Quando o inimigo tenta nos afastar da verdade, a Tua palavra é o que nos mantém firmes. Ela é luz para os nossos caminhos e escudo contra os ataques do inimigo. Em Ti, temos a certeza de que nada e ninguém pode nos separar do Teu amor. Quando os outros tentam nos atacar com palavras de inveja ou maldade, queremos ser como Jesus, que, mesmo diante das falsas acusações e perseguições, permaneceu em paz, confiando plenamente em Deus. Ensina-nos, Senhor, a responder com mansidão, a perdoar como o Senhor nos perdoa e a confiar em Ti, que és o justo juiz de todas as coisas. Que, ao invés de reagirmos com raiva, possamos buscar a Tua sabedoria para saber como agir de maneira sábia e pacífica. Sabemos que, com o Senhor ao nosso lado,
podemos superar todas as dificuldades e permanecer em paz, mesmo em meio às tempestades. Senhor, ajuda-nos a não nos deixar levar pelas palavras de destruição, mas a focarmos naquilo que é bom, justo e verdadeiro. Que possamos viver cada dia com a certeza de que a Tua verdade prevalecerá, e que, ao permanecermos em Ti, nenhuma maldade terá poder sobre nós. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa força, e, com Ele, podemos enfrentar qualquer desafio que venha. Não importa quantas vezes as palavras de fofoca ou inveja se levantem contra nós, pois sabemos que o Senhor nos protegerá de todas elas. Em Ti, encontramos a força para perdoar, para continuar o nosso caminho com fé e esperança, sabendo que, ao final, a Tua verdade sempre prevalecerá. Quando o mal tentar nos desviar, que possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, que é a nossa rocha e a nossa salvação. Que possamos, ao reagirmos às adversidades, demonstrar o Teu amor e a Tua paz, sendo testemunhas vivas do poder de Deus em nossas vidas. Nos momentos em que o mundo nos ataca com palavras de maldade, inveja ou fofoca, podemos nos apoiar na certeza de que o Senhor está conosco. Ele é aquele que nos sustenta e nos fortalece, não permitindo que as armas do inimigo prevaleçam sobre nossas vidas. Quando nos sentimos incompreendidos, quando somos alvos de acusações injustas, o Senhor é aquele que nos justifica. Ele conhece os nossos corações e sabe das nossas intenções, e é em sua fidelidade que encontramos descanso. Quando a maldade se ergue ao nosso redor, podemos ter a confiança de que a justiça de Deus sempre prevalecerá, pois Ele é o nosso defensor, nosso refúgio seguro. O Senhor, em sua infinita sabedoria, nos chama para agir com serenidade, para não reagirmos ao mal com o mal. Quando as palavras de inveja nos ferem, o Senhor nos ensina a resposta do amor e do perdão, pois Ele é quem nos capacita a não cairmos nas armadilhas do inimigo. O mal pode até tentar nos desviar do caminho, mas em Deus, encontramos sempre o poder para nos manter firmes. Em vez de reagirmos com raiva, a presença de Deus em nossas vidas nos orienta a confiar que Ele está trabalhando para transformar cada situação em nosso favor. Nada pode nos separar do seu amor, e é nele que encontramos nossa verdadeira força. A palavra de Deus nos ensina que, quando somos atacados, não devemos permitir que o medo ou a raiva tomem conta de nosso coração. O Senhor é aquele que nos guia por caminhos de paz e justiça. Quando as palavras cruéis tentam nos destruir, é em sua verdade que encontramos estabilidade. Ele, que conhece a nossa luta, nos fortalece para resistir. Mesmo quando o mal tenta se levantar contra nós, Deus nos cerca com seu poder, nos protegendo e nos conduzindo ao triunfo. Em tudo o que enfrentamos, o Senhor nos assegura que, se estamos em suas mãos, nada pode nos abalar. A fidelidade de Deus nos garante que, por mais forte que seja o ataque, sua graça é sempre mais abundante. Senhor, nos momentos de aflição, queremos manter os nossos olhos em Ti, e não nas dificuldades que surgem. Sabemos que, como o Senhor é o nosso pastor, jamais nos faltará o necessário para enfrentar qualquer desafio. Quando os inimigos se levantam com palavras de destruição, o Senhor nos dá a sabedoria para permanecer firmes, lembrando-nos de que, em Ti, temos tudo o que precisamos. O mal pode até nos atacar, mas sua força é impotente diante do poder de Deus. Mesmo quando não entendemos as razões por trás dos ataques, podemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, e sua vontade para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Quando os ataques se intensificam, a tentação de nos defender com palavras duras pode surgir, mas Deus nos chama a ser instrumentos de paz. Ele nos ensina a confiar, a esperar e a não agir movidos pelo impulso, mas pela sua direção. Em sua presença, encontramos a força para responder com mansidão, para perdoar e para continuar em nossa jornada, sabendo que o Senhor, em sua soberania, está trabalhando em nosso favor. Mesmo quando as situações parecem difíceis, podemos ter a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, guiando-nos para um lugar de paz e restaurando tudo o que o inimigo tenta destruir. Cada ataque, cada palavra de inveja, cada fofoca lançada contra nós, Senhor, nos lembra da Tua promessa de proteção. Quando o mal tenta nos alcançar, sabemos que em Ti encontramos refúgio e segurança. A Tua palavra é o nosso escudo, e nada pode nos separar do Teu amor. Quando a maldade tenta nos envolver, podemos confiar que a Tua verdade será a nossa libertação. O Senhor, em sua misericórdia, não permite que o mal tenha domínio sobre aqueles que o amam e confiam em sua fidelidade. Em Ti, Senhor, podemos descansar, sabendo que, ao final, sempre seremos mais do que vencedores,
porque tu és conosco. Quando somos atacados pelo mal, seja por palavras cruéis ou pela inveja de outros, é fácil sentir-se desanimado, mas Deus nos lembra que nossa força vem dele. Em momentos de adversidade, quando as fofocas e calúnias tentam nos ferir, podemos descansar na certeza de que o Senhor é o nosso refúgio. Ele nos dá a capacidade de enfrentar qualquer situação com fé, sabendo que nada pode nos separar do seu amor. As palavras destrutivas podem tentar nos desestabilizar, mas sabemos que a nossa identidade está em Cristo e não nas mentiras do inimigo. Ele, que nos ama incondicionalmente, é a nossa proteção, e em suas mãos, somos seguros. Nada do que os outros dizem pode afetar a verdade do que Deus já declarou sobre nós. Quando o inimigo tenta nos derrubar, através de inveja, fofoca ou qualquer outra forma de maldade, podemos manter a nossa paz, pois sabemos que Deus não nos desampara. Ele conhece o nosso coração e, quando as palavras de destruição nos atingem, Ele é quem nos sustenta. Não precisamos lutar com as mesmas armas do inimigo, pois, com Deus ao nosso lado, podemos seguir confiantes, sabendo que a batalha já está ganha. Em vez de reagirmos com amargura ou raiva, o Senhor nos chama a mantermos a calma, a nossa fé firme e a confiança de que Ele age em nosso favor. O Senhor é o nosso pastor, e quando Ele nos guia, não há lugar para o medo ou para o mal. A confiança em Deus nos permite superar os ataques do inimigo, que muitas vezes vêm disfarçados de fofocas, críticas ou inveja. Quando o mundo tenta nos enfraquecer, podemos nos lembrar de que somos mais do que vencedores em Cristo. Ele não apenas nos protege, mas também nos dá sabedoria para agir de maneira justa e com compaixão, mesmo quando somos injustiçados. O Senhor nos convida a reagir ao mal com o bem, a perdoar como Ele nos perdoa e a viver de acordo com a Sua palavra, que é vida para os nossos corações. Quando confiamos nele, Ele transforma cada momento de dor e cada palavra cruel em uma oportunidade de crescimento espiritual. Deus nos ensina a não reagirmos ao mal de maneira impulsiva, mas a confiar em Sua justiça, que é perfeita. Quando enfrentamos fofocas, críticas ou palavras de inveja, podemos descansar na verdade de que Deus não permite que o mal prevaleça sobre aqueles que confiam nele. Ele transforma todo ataque em uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Em Sua presença, encontramos consolo e coragem, e é Ele quem nos dá a capacidade de perdoar e seguir em frente. A palavra do Senhor é a nossa força, e nada pode nos separar de Sua paz. Pai querido, sabemos que a maldade pode tentar nos atingir, mas também sabemos que, em Ti, encontramos a vitória. As palavras do inimigo podem ser duras, mas a Tua verdade é mais forte. O Senhor é o nosso escudo e fortaleza, e em Sua palavra, encontramos segurança. Quando as falsas acusações surgem e a inveja tenta nos derrubar, podemos confiar que o Senhor vai à nossa frente, nos guiando por caminhos de justiça. Nada pode nos separar do Teu amor, e é com essa confiança que seguimos firmes, sabendo que o Senhor sempre nos guiará para a vitória. Quando o mundo tentar nos fazer duvidar de nossa identidade em Cristo, sabemos que, em Ti, somos mais do que vencedores. Deus, Te louvamos pela Tua fidelidade, que nunca falha. Mesmo quando somos alvo de ataques e fofocas, podemos confiar que a Tua proteção está sobre nós. Não importa o que o inimigo faça, pois sabemos que a vitória já é nossa em Cristo. Quando a inveja tenta nos alcançar, quando palavras cruéis tentam nos ferir, sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, nada pode nos abalar. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável, e que possamos, em todos os momentos, refletir o Teu amor e a Tua paz, superando todo o mal com a certeza de que o Senhor nos dá a vitória. Quando as palavras de maldade se levantam contra nós, podemos sentir a dor das acusações e julgamentos injustos, mas em Deus encontramos o consolo e a força para superar. O Senhor, em Sua infinita bondade, nos ensina a responder ao mal com a paz que vem de Sua presença. Sabemos que, mesmo quando somos injustiçados, Deus age em nosso favor, e Sua justiça sempre prevalecerá. As palavras de fofoca e inveja podem até tentar nos atingir, mas não têm poder sobre nós, pois somos guardados pelo Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele nos protege das investidas do inimigo. A nossa confiança não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas no Deus que nos guia e nos fortalece, aquele que nunca falha. Em momentos de ataque, quando a maldade parece cercar-nos, podemos descansar no fato de que Deus é maior que qualquer adversidade. Quando as palavras cruéis tentam nos ferir, podemos lembrar que o Senhor é o nosso defensor.
Ele nos cobre com sua graça e nos dá a força para não sucumbirmos ao mal. Mesmo quando somos alvo de fofocas ou palavras de inveja, Deus nos chama a olhar para Ele, pois Ele é quem nos justifica. Não precisamos lutar com as armas do mundo, mas podemos confiar que, ao permanecermos em Deus, a vitória já está assegurada. O Senhor nos oferece paz em meio ao caos e força para responder ao mal com a sabedoria que vem dele. Deus nos ensina a não reagirmos de maneira impulsiva diante das críticas ou fofocas, mas a permanecer firmes em sua palavra. Sabemos que, em Cristo, somos mais do que vencedores, e nenhuma palavra maldosa pode nos afastar do seu amor. Quando somos atacados, Ele nos chama a refletir sobre a sua justiça e a responder com paciência e fé. Quando as palavras de inveja e fofoca tentam nos abalar, podemos confiar que Deus está no controle de todas as situações. Ele não nos deixa sozinhos, mas nos guia por caminhos de paz, onde sua presença nos dá segurança. Sabemos que, ao confiar em Deus, nenhuma maldade terá poder sobre nós, pois Ele é nossa rocha e nossa fortaleza. Senhor, sabemos que a maldade deste mundo pode tentar nos atingir, mas em Ti encontramos a vitória. Quando os outros falam contra nós, tentando nos ferir com palavras de inveja ou fofoca, podemos descansar na verdade de que o Senhor é nossa defesa. A Tua palavra nos fortalece e nos dá coragem para não ceder ao mal. Quando somos atacados, a Tua presença nos traz paz e nos lembra de que somos filhos do Rei. Mesmo quando o inimigo tenta nos enfraquecer, podemos confiar que, em Ti, encontramos toda a força de que precisamos. Nada pode nos separar do Teu amor, e em Ti, somos mais do que vencedores. Quando a inveja tenta nos envolver, quando as fofocas tentam nos alcançar, sabemos que a Tua mão está sobre nós, Senhor, e nada pode nos derrubar. Tu és o nosso pastor, e em Ti estamos seguros. Que, em todos os momentos, possamos confiar em Tua fidelidade, sabendo que, independentemente dos ataques que enfrentamos, em Ti sempre encontramos refúgio e proteção. Não importa o que digam ou façam contra nós, pois o Senhor é o nosso escudo, e em Sua verdade, encontramos a liberdade. Mesmo quando somos injustiçados, sabemos que Deus está conosco, e Ele nos guiou para um caminho de vitória. Que possamos viver cada dia com a confiança de que, em Deus, nada pode nos separar do seu amor e da sua paz. Quando o mal tenta nos desviar, seja através de fofocas, críticas ou palavras de inveja, Deus nos chama para confiar nele. Sabemos que, mesmo quando somos alvo de ataques, Ele está conosco, nos guardando e nos protegendo. O Senhor é a nossa força em tempos de dificuldade, e Sua palavra é a nossa defesa. Quando as palavras destrutivas tentam nos atingir, podemos olhar para o Senhor, que é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha em tempos de tribulação, e nenhuma força do mal pode nos derrubar, pois em Cristo somos mais do que vencedores. Podemos descansar na certeza de que, mesmo quando o mundo tenta nos ferir, Deus nos levantará e nos dará a vitória. É natural, às vezes, sentir-se ferido pelas palavras de fofoca e inveja, mas em Deus encontramos consolo e força para não reagir com raiva ou amargura. Quando o mal tenta nos rodear, podemos responder com a paz que vem de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as situações. Em vez de nos deixarmos consumir pelos sentimentos negativos, o Senhor nos chama a confiar que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando a maldade tenta nos atingir, podemos lembrar que a nossa identidade está em Cristo e que, nele, somos mais fortes do que qualquer adversidade. Ele é quem nos dá força para resistir ao mal e nos mantém firmes. Senhor, quando as palavras de destruição se levantam contra nós, queremos lembrar que o Senhor é a nossa proteção. Sabemos que, mesmo quando somos atacados por fofocas e inveja, podemos descansar na certeza de que, em Deus, não seremos abalados. O Senhor nos envolve com seu amor, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quando as palavras do inimigo tentam nos ferir, podemos confiar que Deus, em sua justiça, agirá em nosso favor. Não precisamos buscar vingança, pois sabemos que a justiça de Deus prevalecerá. Quando o mal nos atacar, podemos nos lembrar de que o Senhor nos dará a vitória, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A confiança em Deus nos permite responder ao mal com sabedoria e mansidão. Sabemos que, embora o mal tente nos cercar, Deus está conosco, guiando-nos por caminhos de paz e nos protegendo de toda forma de maldade. Quando a inveja tenta nos afetar, quando palavras cruéis tentam nos atingir, podemos confiar que o Senhor, em sua fidelidade, nos protegerá de todo o mal. Ele é o nosso pastor,
e, com Ele, nada pode nos faltar. Mesmo quando somos alvo de fofocas, sabemos que Deus está no controle de tudo, e que sua justiça sempre prevalecerá. Senhor, sabemos que, mesmo diante das dificuldades e das palavras de maldade, Tu estás conosco. Não precisamos temer o mal, pois o Senhor é a nossa proteção. Quando os ataques vierem, podemos descansar na certeza de que, em Ti, somos mais do que vencedores. Quando as fofocas tentam nos enfraquecer, quando a inveja tenta nos derrubar, podemos olhar para Ti e saber que nada pode nos separar do Teu amor. Em Ti, encontramos a força para não reagir ao mal, mas para confiar em Teu poder e em Tua justiça. O Senhor é a nossa rocha firme, e em Sua presença encontramos segurança e paz. Quando somos atacados, sabemos que, com o Senhor ao nosso lado, nada pode nos abalar. Quando enfrentamos a maldade ao nosso redor, seja na forma de fofocas, críticas maliciosas ou palavras cheias de inveja, Deus nos lembra que Ele é nosso refúgio seguro. Em Seu amor incondicional, encontramos a força para resistir e a paz para seguir em frente, independentemente das dificuldades que surgem em nosso caminho. Ele nos sustenta quando o mundo tenta nos derrubar, nos dando a confiança de que Sua justiça será feita. Mesmo quando somos alvo de palavras cruéis, sabemos que Ele é o nosso defensor, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Deus, em Sua sabedoria, nos guia em cada situação, ensinando-nos a não responder ao mal com mal, mas a buscar Sua paz, que excede todo entendimento. Nos momentos de ataque, quando o mundo tenta nos envolver em fofocas e mentiras, podemos escolher olhar para Deus, que conhece o nosso coração. Ele é quem nos fortalece, nos dá sabedoria para responder com calma e nos protege de qualquer mal que tente nos atingir. O Senhor não nos deixa sozinhos, mas vai à nossa frente, enfrentando as batalhas por nós. As palavras de destruição podem tentar nos ferir, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Podemos descansar na certeza de que, se estamos nas mãos de Deus, nenhuma situação pode nos separar do seu amor. Ele nos cobre com sua graça, e em sua fidelidade, encontramos segurança. Mesmo quando somos injustiçados, podemos confiar que Deus fará justiça em nosso favor. Em sua palavra, encontramos o consolo que precisamos para resistir às palavras de inveja e maldade. Ele nos chama a não agir com raiva ou ressentimento, mas a entregar as nossas lutas a Ele. O Senhor nos ensina a ser instrumentos de paz, não permitindo que as ofensas dos outros nos afastem de sua vontade. Quando o mundo tenta nos enfraquecer, podemos confiar que Deus usará cada situação para nos fortalecer, moldando-nos à sua imagem. Ele nos capacita a amar mesmo os nossos inimigos e a responder com o bem, pois sabemos que a justiça de Deus sempre prevalecerá. Quando o mal se levanta contra nós, o Senhor nos lembra que nossa identidade está nele, e não nas palavras ou ações dos outros. O Senhor é a nossa força, o nosso escudo, e Ele nos protege de toda forma de maldade. Mesmo quando somos alvos de fofocas ou críticas, podemos ter a certeza de que Ele está conosco, nos defendendo e nos guiando para a vitória. Não devemos temer o mal, pois Deus já nos deu a vitória em Cristo. Quando confiamos no Senhor, somos fortalecidos e permanecemos firmes, sabendo que Ele é fiel para nos proteger e nos conduzir através de qualquer situação. Pai amado, quando o inimigo tenta nos atacar, quando as palavras de inveja e fofoca tentam nos atingir, sabemos que em Ti encontramos segurança. O Senhor é o nosso pastor, e em Sua presença não nos faltará nada. Podemos descansar na certeza de que Ele cuida de nós, protegendo-nos de todo o mal. Quando somos injustiçados, podemos olhar para Deus e confiar que Ele nos justificará. Sua justiça é perfeita, e Ele é fiel para nos dar a vitória, mesmo nas situações mais difíceis. Em Cristo, somos mais do que vencedores, e podemos viver com confiança, sabendo que Ele sempre estará conosco. O Senhor é o nosso refúgio, nossa rocha firme em tempos de adversidade. Quando o mal tenta nos alcançar, podemos descansar na certeza de que Deus nos guarda. Sua palavra é a nossa verdade, e nela encontramos a força para continuar. Mesmo quando as fofocas e a inveja tentam nos atingir, podemos confiar que a fidelidade de Deus nos protegerá. Ele é o nosso defensor, e em seu amor, estamos seguros. Quando o mundo tenta nos derrubar, podemos olhar para o Senhor, que nos sustenta e nos guia em cada passo. Quando as circunstâncias ao nosso redor parecem nos atacar, seja por palavras maldosas ou pelas atitudes daqueles que desejam nos ver cair, Deus nos lembra que, como seus filhos, não estamos sozinhos. Em meio às dificuldades,
podemos encontrar consolo em sua palavra, que nos afirma que Ele está conosco em cada passo. Aqueles que nos atacam com fofocas e inveja podem tentar nos desestabilizar, mas em Cristo temos a certeza de que nada pode nos separar do seu amor. O Senhor é nossa rocha firme, e em sua presença encontramos paz, mesmo quando o mal tenta nos envolver. Ao invés de reagirmos com raiva ou vingança, Deus nos chama a confiar nele e entregar a nossa luta nas suas mãos. Em todos os momentos de provação, o Senhor nos fortalece e nos guia. Quando as palavras de fofoca tentam nos atingir, podemos descansar na verdade de que Deus é o nosso defensor. Ele não nos deixa à mercê do mal, mas está sempre ao nosso lado, protegendo-nos e dando-nos sabedoria para lidar com cada situação. Quando a inveja tenta enfraquecer nossa fé e nos faz questionar quem somos, podemos afirmar com confiança que nossa identidade está em Cristo. Ele é a nossa verdadeira fonte de força, e não devemos permitir que as palavras destrutivas nos definam. Em vez disso, devemos focar no que Deus diz a nosso respeito e confiar em sua promessa de nos dar a vitória sobre toda a maldade. Mesmo quando o inimigo se levanta contra nós, podemos ter a certeza de que Deus age em nosso favor. Ele não apenas nos protege das palavras cruéis, mas também nos ensina a lidar com elas com sabedoria. Deus não nos chama a lutar com as mesmas armas do inimigo, mas a permanecer firmes, respondendo com amor e a paz que vem dele. Quando as fofocas e críticas tentam nos atingir, podemos escolher seguir o exemplo de Cristo, que, mesmo sendo injustiçado, confiou completamente em Deus. Em todas as situações, podemos descansar na certeza de que o Senhor é o nosso guardião, e que Ele transformará todo o mal em uma oportunidade de crescimento espiritual. A cada ataque do inimigo, Deus nos dá a graça para não reagirmos de maneira impetuosa, mas para permanecermos em sua paz. Ele nos ensina a não permitir que as palavras destrutivas dos outros nos façam perder o foco. Ao invés de nos deixarmos consumir pela raiva ou pela dor, Deus nos convida a confiar em sua justiça e a esperar pacientemente por sua intervenção. Ele é o nosso refúgio, e em sua presença, encontramos consolo. Quando as situações difíceis surgem, podemos olhar para Deus e saber que Ele está cuidando de nós, guiando-nos com sua mão poderosa. Sabemos que, em Cristo, somos mais do que vencedores, e que Ele nos dará forças para enfrentar qualquer adversidade. O Senhor nos ensina que, ao enfrentarmos a maldade, devemos responder com paciência, amor e fé. Quando somos atacados, é fácil querer reagir de forma impulsiva, mas Deus nos chama a lembrar que Ele é o nosso defensor. Em Cristo, não precisamos lutar contra as pessoas, pois Ele já venceu o mal por nós. Podemos descansar na verdade de que, quando confiamos em Deus, Ele nos dá o poder de superar qualquer dificuldade. Mesmo nas situações mais desafiadoras, sabemos que, ao confiar em sua justiça, a vitória já está assegurada. Quando o inimigo tenta nos destruir com palavras cruéis, podemos olhar para o Senhor, que nos fortalece e nos guia para a paz. Deus nos chama a manter os nossos corações firmes nele, independentemente do que os outros digam ou façam. As fofocas, críticas e inveja podem tentar nos atingir, mas sabemos que, em Cristo, estamos seguros. O Senhor é nossa rocha e nossa fortaleza, e em sua presença não precisamos temer o mal. Ele nos protege de toda maldade e nos ensina a responder ao mal com o bem, refletindo seu amor e a sua paz. Sabemos que, quando confiamos em Deus, Ele agirá em nosso favor, trazendo a justiça e nos guiando para a vitória. Senhor, queremos agradecer por Tua presença em nossas vidas. Sabemos que, em Ti, encontramos força, paz e proteção diante de todas as adversidades. Obrigado por ser o nosso refúgio e por nos ensinar a caminhar na Tua justiça e no Teu amor. Que a Tua palavra nos sustente todos os dias, e que possamos sempre confiar em Ti, sabendo que Tu estás no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa oração, se inscreva no nosso canal para que possamos continuar juntos, em oração e fé. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que precisa sentir a presença de Deus em sua vida. E não deixe de assistir aos outros vídeos que estão aparecendo na tela. São mais 2 orações poderosas que, com certeza, vão abençoar sua vida. Que a paz de Deus esteja com você, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Agradeço por estar aqui conosco. Que o Senhor te abençoe e até a próxima oração.